Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos daqui a pouco. Estamos esse mês meditando acerca da vida de Isaac. E o Senhor tem falado tanto ao nosso coração a respeito desses heróis da fé. O propósito de Deus, na verdade, queridos, é nos inspirar através da vida destes homens. Nós precisamos aprender com eles. Precisamos evitar os erros que eles cometeram. E precisamos aprender as estratégias e os moveres de Deus na vida deles. E trazer isso para a nossa vida também. O sonho de Deus é fazer com que você entre também na galeria dos heróis da fé. Olhando aqui para a vida de Isaac, eu quero ver isso rapidamente com você nessa noite. Eu quero rapidamente com você meditar acerca das, pelo menos as 4 principais vitórias na vida de Isaac. As 4 vitórias de Isaac. Ao mesmo tempo, nós vamos descobrir que essas vitórias que ele teve, elas nos falam das 4 principais áreas da nossa vida, áreas em que nós precisamos aprender a vencer. E a Bíblia levanta Isaac como um exemplo, porque Isaac, ele venceu pelo menos nas 4 principais áreas da vida. A primeira delas, anote aí, a primeira área que Isaac venceu, e é a área mais importante, a área que tem mais relevância, mais importância para nós, a área que eu e você precisamos vencer é a área espiritual. A primeira vitória de Isaac, nós vamos ver aqui, foi a vitória na vida espiritual. Sabe, amados, quando nós caminhamos nessa terra, vivemos aqui, nós corremos um sério risco de nos desligar da vida espiritual. Caminhando nessa terra, trabalhando, correndo atrás das coisas, pagando contas, nós corremos um risco de, pouco a pouco, começar a nos apegar à terra, começar a nos apegar a essa vida material, a este corre-corre, aos prazeres deste mundo, e sem perceber, nós vamos perdendo o senso da vida espiritual. Muitas pessoas hoje caminham e vivem nessa terra, como se a única coisa que existisse aqui fosse esta vida, e não é. Nós somos seres, antes de tudo, espirituais. Uma boa definição do ser humano é que eu e você, nós somos um espírito que habitamos num corpo, mas nós somos um espírito. Antes de eu ser este corpo, eu sou um espírito que habito neste corpo. A palavra de Deus diz que um dia este corpo vai ao pó, mas o nosso espírito, ele continua. Ele vai continuar, há um caminho eterno para o espírito. E a Bíblia diz que existem 2 destinos para o espírito do homem: céu ou inferno, salvação ou condenação. Quando eu olho as outras pessoas no rosto, eu não consigo discernir esta pessoa no mundo espiritual. Mas Deus que nos conhece, Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente aqui hoje, nesta noite, você que me ouve, Ele sabe se você está rumando para a salvação ou para a condenação eterna. Por isso, a primeira área que nós temos que olhar é a nossa vida com Deus. Quando eu falo de vida espiritual, é possível que alguns aqui me entendam mal. É possível que alguém pense que eu estou dizendo e me referindo a uma vida religiosa. E embora eu acho que é muito bom, apropriado, nós termos uma vida religiosa no sentido de que eu preciso trazer a minha família com constância aos cultos, eu preciso ensinar a minha família, ordenar a minha família a estar na presença de Deus. Isso é agradável, isso é bom, é uma boa e santa tradição.
Mas nós sabemos que muitas pessoas frequentam a igreja, mas não frequentam o coração de Deus. Muitas pessoas têm contato com os cultos, mas não têm de fato amizade com Deus Todo-Poderoso. E sabe, amados, a primeira área que Isaac venceu, ele é chamado, na verdade, a Bíblia coloca ele nesse patamar de herói da fé, porque ele era um homem que tinha experiências com Deus. Era um jovem crente, filho de crente. A Bíblia diz que ele foi criado numa casa. Abraão, seu pai, o ensinou acerca da fé em Deus. Aqui em Gênesis capítulo 24, versículo de número 63. Isaac é um jovem solteiro, crente. E diz assim que ele saíra a meditar no campo. Algumas versões diz saíra a orar, não importa. O verbo hebraico aqui foi ter comunhão com Deus. Saiu a meditar no campo, ao cair da tarde, e erguendo os olhos viu, e eis que vinham alguns camelos. Era um homem, era um jovem solteiro, que tinha o santo e bom costume de separar tempo para Deus. Por que que ele investia tempo com Deus? Porque ele entendia que a vida espiritual é a área mais importante. Quando eu compreendo que a vida espiritual tem essa importância toda, eu vou investir tempo nesta área. Evangelho fala de relacionamento entre Deus e o homem. Pastor, como é que nós podemos vencer nessa área? Como é que eu posso vencer na minha vida espiritual? Em primeiro lugar, eu preciso compreender que Deus me ama, por isso Ele me criou. Que Deus me ama, por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar na cruz do Calvário. Eu preciso entender que eu tenho um problema espiritual quando eu não estou com Deus. Mas Jesus veio, morreu na cruz no meu lugar. Ele morreu aquela morte que eu deveria morrer por ser pecador. Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele recebeu lá a ira de Deus, que deveria vir para cá. Eu gosto da história daquele eletricista, crente, que queria ganhar o amigo dele para Jesus. E toda vez que ele ia evangelizar o amigo dele não entendia o evangelho. Ele tentava falar, mas o amigo não entendia. Até que um dia, eles estavam trabalhando lá, e eu não sei lá o que eles fizeram. Eu sei que deu um curto-circuito na empresa toda lá. Foi aquela coisa, aquele barulhão, né? Aquele pipoco, aquele cheiro de queimado. E o amigo dele, fazia pouco tempo que estava trabalhando na empresa, e ficou preocupado. E disse, e agora? Será que queimou o servidor? Será que queimou os computadores? E eles foram lá dar uma olhada para ver se tinha queimado. E aí quando ele abriu lá o painel, em determinado lugar, o equipamento, ele viu que não havia queimado nada, porque tinha um fusível, né? E o fusível serve para isso. Na hora que a coisa ficou feia lá, o fusível, ele suportou toda a carga daquele curto-circuito, e ele não deixou passar nada para as máquinas. E aí aquele eletricista não crente falou assim, graças a Deus, esse fusível salvou a nossa vida. Aí o crente falou assim, é isso, meu querido. É isso que eu estou tentando dizer. Como assim? Jesus na cruz foi o fusível de Deus. Jesus recebeu toda a descarga da ira da justiça. Tudo aquilo que deveria vir contra nós, a morte que estava destinada para mim e para você, aquilo que deveria nos atingir, Jesus foi o fusível de Deus naquela cruz, e Ele recebeu sobre Ele toda a descarga do peso, da severidade, da justiça, da santidade de Deus, para que nós não recebêssemos. E aquele eletricista então entendeu o Evangelho, e tomou uma decisão, e recebeu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Agora, talvez você esteja me ouvindo aí, e você já tenha até pensado no seu coração minutos atrás, bom, nessa área espiritual eu já sou vencedor, afinal de contas eu já tenho Jesus. Pois é, mas você sabe que Jesus disse assim,
Jesus disse em um certo momento: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, eu sou a porta. Em outro momento, Jesus disse assim: eu sou o caminho. Caminho. Jesus é porta e Jesus é caminho. Jesus é porta e é caminho. Porta é algo que você passa rapidamente por ela. Mas caminho, você tem que trilhar a sua vida inteira nele. Quando que nós passamos pela porta chamada Jesus? Naquele momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele. Mas depois que nós passamos pela porta, queridos, nós precisamos aprender a caminhar nesse caminho. Ou seja, para vencer na vida espiritual, não basta receber Jesus. Nós precisamos alimentar um relacionamento com Deus. Escute isso. Eu e você temos que olhar para a nossa vida espiritual nessa noite. Procure responder aí no seu coração. Qual é a sua condição espiritual hoje? Há um livro que eu recomendo para você ler, muito bom. É o livro bíblico, tá bom? É o livro de 1 João. 1 João foi um livro escrito para nos ajudar a medir a nossa vida espiritual. Quando alguém aceita Jesus, o primeiro livro que nós indicamos para a pessoa ler é a carta de 1 João. Por quê? Porque ele mesmo diz: eu escrevi estas coisas para que vocês tenham certeza se vocês estão realmente bem espiritualmente ou não. Ele diz isso lá. E quando você vai para 1 João, você vai perceber que dentro daquele livro só tem 5 capítulos. Existem pelo menos 7 testes que você tem que procurar responder para saber se você está vencendo na vida espiritual. Eu não vou contar todos os testes, porque eu quero que você leia. Mas só dando uma palhinha para você, lá está escrito: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sou nascido de Deus ou não? Teste, um dos testes. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O religioso que frequenta a igreja, mas não nasceu de Deus, vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele só frequenta a igreja, mas ele não tem vida com Jesus ainda. E nós temos que nos perguntar: meu Deus, eu estou vencendo na minha vida espiritual ou estou perdendo? Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos pecar? Não, querido. Pecado até pode acontecer por acidente. O problema é quando ele se torna uma prática repetida, rotineira, e você já se acostumou a pecar. Isso é coisa de gente que não tem Jesus. Isso é coisa de gente que não nasceu de novo. E a Bíblia não coloca a sujeira debaixo do tapete, não. Quer ver outro teste que está lá em João? Está escrito lá que aquele que é nascido de Deus não aborrece a seu irmão. Quer saber se você está bem espiritualmente? Olhe para a sua vida. Olhe para os seus relacionamentos. Aquele que é nascido de Deus ama ao seu irmão, ao invés de aborrecê-lo. Agora, quando eu olho para a minha vida, se eu percebo que, ao invés de amar, eu estou aborrecendo alguns irmãos, sinto em lhe dizer, você está mal espiritualmente, precisa de conserto, precisa melhorar. E essa, meu amado, é a área mais importante, queridos. A área mais importante é a espiritual. Sabe por quê? Porque essa vida na terra é 80, talvez 100 anos. Nós podemos aprender sobre tantas coisas: família feliz, prosperidade, vitória profissional. Podemos aprender sobre tantas coisas maravilhosas. Mas do que adianta você conquistar o mundo, pergunta Jesus, e perder sua alma no final das contas? O que adianta sermos vitoriosos em todas as áreas e perdermos o mais importante, que é a nossa salvação eterna? É por isso que Isaac é admirável, porque era um homem de Deus. Era um homem que tinha relacionamento, que investia tempo com Deus. Responda aí no seu coração: você tem investido tempo com Deus? Qual é o teu momento de estar na presença de Deus?
Nós temos tido compromisso com o Senhor. Compromisso é hora e lugar marcado. Pastor, eu tenho compromisso com Deus. Eu oro quando dá, quando sobra tempo, quando não tem mais nada para fazer. Ou seja, Deus está pegando o seu resto. Compromisso é hora e lugar marcado. E você não faz isso por peso e responsabilidade, mas faz por prazer. Deus quer, querido, que você seja pleno no Espírito. Deus quer que você seja cheio da sua palavra. Deus quer que você caminhe em unidade com Ele, um relacionamento, ouvindo a voz de Deus, falando com Ele. Deus quer que nós aprendamos a tirar muito tempo em comunhão com Deus, porque esse é o segredo dos segredos. Na verdade, quando nós olhamos para todas as áreas da vida aqui, que Ele vai ter vitória, o primeiro segredo, número 1, foi com Deus. A segunda área que nós temos que ter vitória é na vida familiar, diga familiar. Se nós temos que vencer espiritualmente, nós também precisamos aprender a vencer na vida familiar. Quantas pessoas, elas até crescem em Deus, mas são derrotadas na vida familiar. Às vezes não tem um bom testemunho diante da família. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Deus quer que você tenha vitória na sua vida familiar. Se você é solteiro, escuta essa. Deus quer que você habite em família. Ouviu bem? Salmo 68, 6 diz assim, que Deus é aquele que faz com que o solteiro habite em família. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse. Deus quer que você habite em família. Deus quer que você forme uma família linda. Eu olho para esse homem, Isaac, e eu percebo, aqui nesse texto que eu li mesmo, ele era um jovem crente, um jovem de 40 anos. E Deus preparou um casamento para ele. Tem gente com 30 que já está reclamando. Olha lá, esse aqui tinha 40, e Deus estava preparando o melhor para a vida dele. Sabe por quê? Primeiro, como um jovem solteiro, ele soube esperar o melhor de Deus. Tem muita gente que não sabe esperar. Tem muita gente que sai na frente, o apressadinho, né? Aquela pessoa vai sair na frente, vai decidindo, ele sabia esperar. Ele orava, ele buscava em Deus. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na medida em que você busca Deus, Deus vai acrescentando. Nessa noite, você está buscando o reino em primeiro lugar. E existem coisas sendo acrescentadas na sua vida. Amém? Há um acréscimo do Senhor. Toda vez que você para ouvir Deus, para adorar o Senhor, toda vez que você coloca Deus em primeiro lugar, Deus vai te acrescentando coisas. A Bíblia mostra, vai comigo, capítulo 25, que ele enfrentou uma crise dentro da família. Capítulo 25, versículo 20, está escrito, era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Era um homem que ele casou, ele era um homem de Deus, casou com uma menina de Deus, mas eles enfrentaram uma grande luta na sua família. No caso aqui deles, o problema era a esterilidade da esposa. Ela não conseguia ter filhos. Qual é a luta na sua família? Qual é a luta na sua casa? Como anda o seu casamento? De 0 a 10, responda aí no seu coração. Que nota você daria para o seu matrimônio? Qual a dificuldade com os seus filhos? Nós estamos vivendo momentos de lutas tão fortes voltadas contra a família. Mas eu sei que tem crentes que quando no meio dessa luta toda, tem pessoas que parecem que se rendem. Há pessoas que se conformam com uma vida aquém daquilo que Deus tem para elas. Pastor, eu já me conformei, olha, isso aí já é uma área que para mim, eu já me acostumei com a gritaria, com a briga, com a contenda. Olha, pastor, meu relacionamento é frio, não existe mais amor, não existe mais alegria,
é uma coisa mecânica, e a gente vai levando, o importante é terminar bem, está tudo jóia. Pessoas que se conformam com a derrota. Pessoas, meu filho não serve mais a Deus, pastor, mas está bom, pelo menos não está matando, não está roubando. Então está bom, filho, ele vai para o inferno, está tudo certo. Está tudo bem, só ele vai para o inferno, está tudo jóia. Mas pastor, o que eu posso fazer? Eu vou lá? Não. Olha o que esse homem fez. Ele foi orar. A Bíblia diz que ele estava diante de uma coisa, uma esterilidade da esposa, numa época em que não havia sírio-libanês. Não havia medicina. Ele estava diante de um quadro que ele não podia fazer nada, humanamente falando. Mas tem uma coisa, meu irmão. Ele não aceitou a derrota. Amém? Você não vai aceitar a derrota na sua casa. Você não vai aceitar a derrota na sua vida. Ele não se conformou com aquela situação. Ele se revoltou contra ela. Ele disse, não, eu não aceito isso na minha vida. Eu vou orar, eu vou fazer o que eu posso, eu vou orar. E Deus vai fazer o impossível na minha família. Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. E ele se colocou em oração. E a Bíblia diz, se você acompanhar comigo aqui, lá no versículo 20, diz que ele tinha 40 anos quando se casou. Lá no versículo 26, finalzinho do 26, diz que ele tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quantos anos ele orou, irmão? 20 anos. Diga perseverança. Nós precisamos, além de ter essa capacidade, né, de nos revoltar, de não se conformar com o problema, precisamos aprender a perseverar. Quantas pessoas estão sendo derrotadas dentro de casa, porque não persevera? Pastor, eu abri um jejum pelo meu casamento, eu orei uma semana, como não funcionou, eu parei. Uma semana, meu filho, o homem orou 20 anos. Eu pretendo orar pelo meu casamento até o último momento da minha vida. E você? Quantas vezes você já jejuou pela sua família? Quantas vezes você já jejuou pelo seu casamento, pelo futuro dos seus filhos? Quantas vezes você já pagou um preço espiritual pela tua casa? Ah, eu tenho tanta inveja de Isaac, teve logo gêmeos. Isso aí não inveja os 20 anos de oração por trás dos gêmeos, não? Porque tem pessoas que eles querem os resultados, mas eles não querem as atitudes por trás dos resultados. Meu irmão, Deus tem vitória para a tua família, mas é necessário que haja atitude aí, amém? Diga, eu vou vencer. Na vida espiritual, diga, eu vou vencer. Na vida familiar. Amém? Salmo 91, 10, tem uma promessa de Deus para você. Grifa lá, Salmo 91, 10. Projeta para a gente, por favor. Está escrito, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda aqui é lar, tá bom? Nenhuma praga vai chegar no meu lar em nome de Jesus. Nenhuma praga vai chegar na minha família em nome de Jesus. Nenhum mal vai tocar o meu casamento, os meus filhos em nome de Jesus. Eu preciso ir até a palavra de Deus e tomar posse dessa palavra. O Salmo 128, salmo que eu gosto tanto. Salmo 128 é como se fosse Deus pintando um quadro de uma família feliz. Deus ali está pintando um quadro de uma família feliz. Salmo 128, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como brotos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu irmão, nós temos que pegar essas porções da palavra de Deus e você tem que colocar isso diante de você e falar assim, esse aqui é o retrato da minha família.
vai ser assim em nome de Jesus. Esse aqui é o meu alvo para a minha família. Talvez você fale, pastor, mas não é bem assim, pastor. Primeiro que eu sou um homem meio atrapalhado. Eu estou com dificuldade aqui. Segundo, minha esposa está mais para uma videira brava. Não é bem isso aqui não é tão doce assim essa videira, pastor. Essa videira está meio amarga. Não interessa. Você precisa se levantar em oração. Você precisa lutar pela sua casa, pela sua família. Nós precisamos colocar o quadro de Deus diante de nós e pagar o preço espiritual por esta vitória. Amém? Deus quer tocar a tua casa e vai tocar. Deus vai tocar o teu casamento, Deus vai tocar os teus filhos. Creia nisso. Deseje isso, amados. Esse homem, ele entrou na galeria da fé porque era um homem que entendia a bênção dentro de casa. Hebreus capítulo 11, versículo 20, falando sobre o nosso Isaac. Olha o que diz lá, Hebreus 11, 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, seus filhos, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Sabe como é que Isaac é lembrado lá em Hebreus 11? Um homem que falava bênção. Um homem que profetizava sobre os seus filhos. Um homem cuja boca dentro de casa foi um manancial de bênção. Quer curar o seu casamento? Mude o seu idioma. Quer abençoar a tua família? Olhe para o que você tem falado. Aprenda a abençoar ao invés de amaldiçoar. Aprenda a lançar bênção. Eu sei que muitos aqui já não têm mais esse costume antigo, né? Mas antigamente, quando eu era pequeno, eu não ia dormir sem pedir a bênção do pai. Chegava para o pai, não falava nem bênção, falava bênção. É assim também na sua casa? Alguém é desse tempo aqui? Levanta a mão quem é desse tempo. Olha só, isso é tão saudável, queridos. Benção, pai, benção, mãe. Deus te abençoe. Imagina, todas as noites eu ia dormir escutando, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Todas as tardes, quando eu ia para a escola, eu escutava, benção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Todas as vezes que você saía de casa, você escutava, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está aí algo que nós temos que resgatar para a nossa vida. Porque o diabo ele quer te derrotar, então primeiro ele vai atacar a sua vida espiritual. Depois, segundo lugar, ele vai tentar atacar a sua vida familiar. E nessas áreas nós vamos ter guerras. E uma das formas do diabo fazer com que você seja derrotado na sua vida espiritual é usando a sua própria boca para te sabotar. Então ele enche a sua cabeça contra o cônjuge. E aí você começa a verbalizar aquilo. Também, fui casar justo com ela. Misericórdia, hein, Deus? A mulher que o Senhor me deu. O Senhor podia ter, puxa vida, caprichado mais, Quanto defeito, Senhor. E aí a gente começa a usar a nossa boca, queridos. E nós começamos a destruir no lugar de construir. Mas não pode ser assim na nossa vida, amém? Isaac venceu na vida espiritual. Isaac foi um vitorioso na vida familiar. Isaac foi um vitorioso na vida financeira. Diga, área financeira. Ah, meu Deus. Eu sei que essa eu até vou pular, porque ninguém tem problema nessa área, Ninguém tem problema nessa área, Imagina, Imagina. Veja, Isaac era um vitorioso já na vida espiritual com Deus. Ele estava trilhando ali um caminho seguro com a sua família. E a Bíblia diz em Gênesis 26:1, Gênesis 26:1, que houve fome naquela terra. Olha a terceira área que você como crente tem que vencer. Tem que vencer, vai vencer espiritualmente, vai vencer na família, e você em nome de Jesus vai vencer na vida financeira também. Vai vencer nessa área também. A Bíblia diz, Gênesis 26:1, que houve um teste aqui. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse,
não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Meu irmão, esse homem era crente. Imagina o coração dele. Ele era crente, fiel a Deus, pai de família, tudo bem. De repente vem uma crise financeira. Ele podia ter se perguntado aqui: Deus, o que eu fiz de errado? Se eu estou, o que está acontecendo, meu Deus? Eu tenho bastante tempo com o Senhor, eu tenho procurado ser um bom marido, um bom pai, mas agora vem uma crise. Só que o problema, queridos, é que a crise que veio sobre ele, não era sobre ele, era sobre todos, era um contexto. É como nós aqui, nós estamos vivendo um momento de crise no nosso país. O problema não é com você, é com todo mundo. A crise, escute isso, a crise é democrática, tá bom? É para todos, diga assim, é para todos. Diga assim, mas a bênção é para mim. Amém? A Bíblia diz que a crise foi para todos. A fome veio sobre a terra. Não foi sobre Isaac, foi sobre todos. E quando a fome chegou, é claro, como todo pai de família, ele disse: vou tentar fazer alguma coisa. Vou conversar com o meu vizinho, com Abimeleque, na outra terra ali. E ele estava planejando ir para o Egito. Planejava ir para o Egito. Mas aí, a Bíblia diz que no meio do caminho, Deus fala com ele. Deus vai falar com você. Deus quer falar conosco, Deus quer nos dar direção. Deus está olhando para a sua vida, Deus tem interesse que você vença em todas as áreas. E Deus tem interesse que você vença na vida financeira também. Deus quer tocar na sua vida profissional, meu irmão. Deus quer te exaltar. Pastor, será que Deus quer mesmo? Deus quer, meu querido. É promessa da palavra dele para mim e para você. Nós precisamos olhar para as promessas da palavra e trazer para nós. Quantas pessoas estão conformadas com a sua vida profissional? Quantas pessoas estão conformadas com derrotas nessa área? Quantas pessoas estão se conformando com dívidas? Sabe o que a Bíblia fala acerca de dívida? Dívida é escravizadora, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que toda dívida que você tem é uma escravizadora da sua vida, está escrito na palavra. Os bancos são grandes senzalas do mundo moderno. Quantas pessoas, por que a Bíblia chama de escravizadores? Porque você tem que trabalhar, suar a camisa, dar o seu melhor por causa daquilo, para levar dinheiro para aquilo. Escravo era alguém que trabalhava para outra pessoa. Quantas pessoas estão trabalhando para banco, para cartão de crédito? Você está sendo escravizado. Você está sendo escravizado. Agora escute, você pode ficar olhando para a circunstância, ou você pode olhar para a promessa de Deus na sua vida. Olhar para a palavra de Deus. Foi o que aconteceu aqui com esse homem. Quando ele pensou em ir para o Egito, Deus liberou uma palavra de promessa na vida dele, um comando. Deus diz: fica na terra, e olha a promessa: aqui eu vou te abençoar. Eu tenho uma palavra de bênção para a tua vida. Obedeça, tira os olhos da fome, coloca os olhos na minha palavra, Deus está dizendo. Tira os olhos do seu problema, coloca os olhos na palavra de Deus. Tira os olhos da dificuldade, coloca os olhos na promessa do Senhor para você. Amém? Deus tem promessa de Deus, Ele tem promessas de prosperidade, de provisão, de sustento, de livramento, de resgate, de restituição. Tudo aquilo que foi roubado, Deus vai restituir em nome de Jesus. A Bíblia diz que você não vai dever nada para ninguém, a não ser amor. Essa é uma dívida que a gente nunca vai pagar, por mais que tente. Nós vamos amar bastante. Mas você não foi chamado, querido, para ser um endividado nessa terra. A Bíblia diz que nós fomos chamados para emprestar para muitos, mas não para tomar emprestado. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Amém? Você foi chamado para ter os resultados de um homem de Deus. A Bíblia diz que Isaac obedeceu a Deus. Versículo 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra.
e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Houve aqui um entendimento entre a obediência do homem e a bênção de Deus. Obedecer provoca bênção. Tem gente que fala assim, Deus vai me abençoar na terra, então eu vou armar a minha rede ali, vou deitar nela e vou ficar balançando. E aí eu sei que vai nascer, vai frutificar 100 por um. Vai nessa que vai. Não, ele obedeceu, ele trabalhou, ele semeou, ele falou assim, eu vou fazer o que ninguém faz. Ninguém está plantando no meio dessa seca, mas eu vou plantar. E Deus vai abençoar a minha semente. Ele trabalhou, ele fez algo, diga, fez algo. Pastor, eu quero ser livre na minha vida financeira. Eu vou contar com a bênção de Deus, vou cruzar meus braços e vou esperar que Deus me abençoe. Faça algo. Primeiro, trabalhe. Segundo, tem coisas que Deus não vai fazer no seu lugar. Que coisas que Deus não vai fazer no meu lugar? Por exemplo, não é Deus que vai apertar o cinto na sua casa. Não é Deus que vai lá na sua casa te ajudar a gastar menos do que você ganha. Porque tem pessoas que, diz a Bíblia, são como saco furado, não é isso? Por mais que Deus derrame bênção naquele saco, mas o saco está furado. A pessoa não resiste passar na frente de uma loja escrito promoção. Não resiste, não aguenta. Né? Vai trocar uma meia no shopping, volta com 5 sacolas. Mas não ia trocar a meia? É que eu não resisti. É uma promoçãozinha de final de ano. Agora vai ficar 3 anos pagando a promoção no final do ano. Quem que vai fazer isso? É você, sou eu. Quem que vai trabalhar? Quem que vai administrar bem? Eu e você. Essa é a nossa parte. Esse é o nosso semear. Esse é o nosso... Agora, quando a gente faz a nossa parte, Deus vem e faz a parte dele. A Bíblia diz que Deus o abençoava. Amém? Existe o fator bênção de Deus. E a bênção de Deus provoca um diferencial na nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19, há uma promessa de Deus para mim e para você. Filipenses capítulo 4, versículo 19, grife aí na sua Bíblia, projeta para a gente, está escrito assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza. Irmão, quanto que é a riqueza de Deus? Deve ser grande, não é? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Há uma promessa de suprimento de cada uma das nossas necessidades, é segundo as riquezas de Deus. Creia que Deus vai te dar vitória na vida financeira. Amém? Por fim, queridos, a última área aqui, a quarta área, que esse homem foi vitorioso e que nós também precisamos aprender a vencer, eu não vou me deter muito sobre ela, mas quero mencioná-la, é a área emocional. Diga emocional. Esse homem foi vitorioso na vida espiritual com Deus, ele foi vitorioso na vida familiar, ele foi vitorioso, ele viu os milagres de Deus na vida financeira, mas ele também foi vitorioso na vida emocional. Nós vemos que Isaac é chamado de o homem do caráter pacífico. Um homem que se recusava a brigar. Porque a Bíblia diz que quando ele prosperou, ele despertou a inveja de muita gente. Olha só, Gênesis capítulo 26, versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham. Você sabia que se você prosperar, você vai atrair inveja? Você vai encontrar invejosos por todo lado. Isaac encontrou essa turma. Esse povo começou a perseguir o Isaac. Olha só o que diz a Bíblia aqui, versículo 15. Por isso entulharam todos os poços
que os servos de seu pai haviam cavado. Irmãos, a Palestina, aquele lugar, Israel, é tão seco. Achar um lugar que tem água para você ter um poço é tão raro. E eles foram lá e entulharam os poços de água. Aquela água servia para o Isaac, mas servia para os vizinhos também. Eles eram tão ruins que eles foram lá e entulharam o poço. Isaac não brigou. Entulhou os poços, Isaac não foi tirar satisfação. Ele não foi brigar. Ele era emocionalmente resolvido. Ele olhava para Deus. A Bíblia diz assim, Deus fala assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Se tem alguém entulhando o teu poço, tem alguém perseguindo você no lugar onde você trabalha, onde você vive, Deus está dizendo, minha é a vingança, deixa que eu cuido disso. Deus está dizendo, não se meta com isso, não entre em questão, não brigue, não saia, não perca a sua paz. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 16 que ele foi rejeitado. Disse a Abimeleque, que era um grande amigo dele, aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Olha só, chama ele e fala assim, não quero mais conversa, estou de mal com você. Quantos irmãos estão vencendo em Deus, vencendo na família, até vencendo financeiramente, mas não suporta ser rejeitados. Aí já perde a paz, aí já chega em casa bravo, já chuta o cachorro, já briga com a esposa, já não vai mais adorar a Deus, orar, quando começa a orar, vou orar a Deus, aí começa a lembrar da pessoa, né? Aí a oração já começa a ficar amarga, também azeda, né? Já estraga tudo. Vida emocional desequilibrada. Que nota você dá para a sua vida emocional? Esse Isaac, ele aprendeu em Deus. Ele falou, não vou fazer nada. Diz a Bíblia que, versículo 18, ele tornou a cavar poços. Foi lá e abriu os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes. Versículo 19, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço novo de água nascente. Aí veio os pastores de Gerar, contendendo com ele. Gente, queria briga. Ô irmão, a tribulação está forte aqui. Está vendo? Sabe o que ele fez? Nada. Não vou brigar. Versículo 22, partindo dali, cavou outro poço. E por esse, contenderam de novo. Olha que perseguição. Já se sentiu perseguido assim? Aí ele foi, saiu dali, cavou outro poço. E aí o povo resolveu deixar ele em paz. O pessoal falou assim, gente, não dá para... Quanto mais a gente quer brigar, mais ele quer cavar poço. Fala para quem está do seu lado, pare de brigar e comece a cavar poço. Porque, escute isso aqui é um sobrenatural. Quando você está bem com Deus, onde você cavar vai dar água. A bênção de Deus vai estar lá. Deus vai sempre estar te restituindo. As pessoas não vão entender. O invejoso não entende. Mas por que onde vai dar água? É porque Deus está com você. Se recuse a brigar. Olha o que acontece, para encerrar, 26. Depois de tudo isso, de Gerar foram ter com ele Abimeleque, o que tinha rejeitado. O seu amigo Alzate, Ficol, comandante do exército, e disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais, e me expulsaste do vosso meio. E eles responderam, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Então nós dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Quando você se recusa a brigar, Deus acerta as situações para você. Deus vai trazer paz, Deus vai trazer a bênção, Deus vai trazer a unidade, Deus vai te abençoar apesar das pessoas. Deixa Deus fazer, amém, queridos?